Ministro, qual a importância de campanhas como esta, de conscientização, que levam o cidadão a refletir sobre o peso da carga tributária, sobre a tributação indireta e até sobre a necessidade ou não de se fazer uma reforma tributária? Não, a campanha ela é indispensável, né? Nós vivemos uma democracia e qualquer democracia exige a presença da cidadania no processo de deliberação democrática. Cidadania não é só eleger um parlamentar, eleger um governador, eleger um presidente. Cidadania é participar do dia a dia da nação. Evidentemente, o tema tributário é um tema central desse debate. É uma apropriação necessária de recursos que o Estado faz para a realização de serviços que o Estado tem obrigação de cumprir para todos os cidadãos brasileiros. E, evidentemente, o debate não se limita só à carga. O debate ele tem que ser contabilizado carga e resultado, aplicação, efetivação de resultados para a sociedade. E dentro desse equilíbrio que se de fato avalia. Eu acho que as campanhas de conscientização que tragam elementos para debate e movimentem a nossa sociedade, os nossos brasileiros e brasileiras a debaterem o tema tributário, é algo muito louvável e necessário. O que é bem diferente do... Não se trata de ser campanha contra impostos, e sim como uma campanha de conscientização. Pode ser campanha contra impostos, porque daí você está negando a própria necessidade de existência do Estado. O Estado é indispensável para a universalização de serviços básicos, para desenvolvimento social, para a garantia de comunidades vulneráveis, como as indígenas, comunidades negras, e para a defesa ambiental e assim por diante. Então, de fato, não é... eu vejo a campanha de conscientização sempre uma busca de levar uma mensagem que traga o cidadão a debater um tema. E, nesse sentido, eu acho extremamente importante. Neste contexto, qual deve ser o papel, qual é o papel dos advogados públicos federais nessa discussão sobre reforma tributária, sobre simplificação do sistema tributário? O advogado público ele ocupa um espaço privilegiado dentro do Estado, na medida que o debate jurídico é um dos elementos essenciais desse debate. Evidentemente, você sempre faz juízo de conveniência, de justiça social, juízos políticos aplicados a regras tributárias, o que é da natureza da aplicação das regras, mas você exige um comprometimento com a legalidade, um comprometimento com a constitucionalidade das medidas. Então, a advocacia pública necessariamente ocupa um espaço privilegiado, seja como na sua função institucional, debatendo e levando ao administrador público, ao decisor político, os elementos que o sustentem, avaliem e façam refletir essa política, seja participando desse debate, como só não podia ser. Quer dizer, nós temos uma obrigação de estar envolvido nesse grande debate político, jurídico, como se trata, por exemplo, nesse Congresso que nós estamos hoje, que é um debate dos rumos do nosso sistema tributário, do que nós queremos em relação ao sistema tributário e de que forma nós vamos conquistar uma tributação com maior justiça social, mas ao mesmo tempo uma tributação que possa prover a realização das finalidades do Estado. É importante falar também a respeito nisso daí, o combate à sonegação. Em que medida o combate à sonegação se inclui nessa discussão? Não, é evidente que a advocacia pública, ela, nesse caso, atua fortemente para combater a sonegação na medida que ela, no caso da PGFN, ela é responsável pela cobrança do crédito tributário. Então, a atuação da advocacia pública, seja ela no âmbito da administração direta, PGFN, seja ela na administração indireta, que são as autarquias e fundações, que é a Procuradoria-Geral Federal, é indispensável para buscar maior retorno financeiro, mas mais que isso também, ela exerce uma função fundamental na recuperação de patrimônio perdido por atos de corrupção, por atos de desvio de aplicação. E aí nós temos toda uma grande atuação da Procuradoria-Geral da União nessa matéria. Então, eu digo para você que a advocacia pública, de novo, nesse ponto, está localizada no papel central, que é um papel de enorme responsabilidade para com o Estado, para com a governança do Estado, mas também para com a sociedade. Falar a respeito de reforma tributária, ela vem sendo discutida há muitos anos, é um tema recorrente. O que é ideal e o que é possível de ser feito para se conseguir uma simplificação do sistema, por exemplo?
A questão do que é possível é muito complicado, porque nós temos que lidar com as diferenças que compõem a nossa sociedade brasileira, que estão representadas no Congresso. É natural, já dizia o ex-vice-presidente Marco Cassel, que lei boa, lei aprovada. Na verdade é isso, nós temos que apelar para a simplificação, apostando em soluções que permitam isso. Eu acho que há um esforço muito grande, o governo tem pleiteado, lutado por um processo de reforma que premia a simplificação, que procura eliminar a regressividade tributária que nós vivemos hoje, que permita produzir uma justiça fiscal no processo de cobrança e possa efetivamente reduzir uma justiça social na distribuição desses recursos. Agora, é um esforço que envolve, como eu disse, um conjunto de focos de interesse diferentes, seja ele do ponto de vista do setor privado, industrial, comercial, agrícola, seja do ponto de vista dos trabalhadores e assim por diante. E esse debate é que vai se produzir o resultado que a gente espera para o Brasil. Muito obrigado, ministro.